Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. Teresópolis recebeu mais uma carga de vacinas contra a Covid-19 e a Prefeitura anunciou nova etapa de imunização. O calendário começa na próxima segunda-feira, dia 12, atendendo o público de 67 anos ou mais. 67 anos porque a última etapa, na terça-feira passada, não foi concluída, faltaram vacinas. Então, na segunda-feira, dia 12, a Prefeitura retoma o público de 67 anos ou mais e, além disso, fará uma etapa de repescagem para pessoas acima dessa idade que não foram imunizadas ainda. São 1.800 doses do imunizante que serão distribuídas lá na Secretaria Municipal de Saúde, no bairro da Tijuca, para o público da zona urbana do município, em Pessegueiros, lá em frente ao UBS Pessegueiros, para o público do 2º Distrito e para quem mora no 3º Distrito de Teresópolis, o atendimento será em Bom Sucesso, em frente ao PSF de Bom Sucesso. Então, os 3 locais de sempre, repetindo, público de 67 anos ou mais. Essa é a previsão de atendimento na segunda-feira. Lembrando que, caso sobrem vacinas, dessas 1.800 destinadas para a primeira dose, a Prefeitura atenderá o calendário abaixo, a faixa etária abaixo. Aí a gente divulga aqui na Diário TV, nas redes sociais, na barrinha. Se não sobrarem, a Prefeitura só divulgará o calendário novo, o calendário seguinte, no caso para 66 anos, quando chegarem novas doses do imunizante. Lembrando ainda que além dessas 1.800 doses destinadas para a primeira etapa, para quem vai receber a primeira vez a vacina, o município também destinou parte desse material, além de atender esse público, destinou 550 doses para atender as forças de segurança pública, atendendo uma determinação judicial e um cronograma previsto pelo governo do estado. Ou seja, na segunda começam a ser vacinados policiais militares, guardas civis e bombeiros que estão atuando no combate aí a Covid-19, nas ações de enfrentamento à Covid-19. Além disso, Teresópolis também recebeu 2.690 doses para a segunda dose, para quem recebeu a vacina Coronavac em março e agora aguarda para receber a segunda dose. Então, se você foi vacinado aí em meados de março e está aguardando aí a segunda dose da Coronavac, chegou aí o calendário. Lá na página do jornal O Diário tem esse calendário da segunda dose da Coronavac. E antes de chegarem aqui ao município, eu falei ontem, que adiantei ontem dessa última liberação aí do Ministério da Saúde das vacinas contra a Covid-19 e a distribuição delas para estados e municípios. E agora a gente tem uma reportagem produzida aí pela Agência Brasil de Comunicações mostrando esse caminho da vacina até chegar ao nosso município. O novo lote contém mais de 4.400.000 doses da vacina, distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal. Pouco mais de 2 milhões de doses são da Coronavac, do Instituto Butantan, e o restante da AstraZeneca Oxford, produzidas pela Fiocruz. Parte dessa nova remessa é destinada à segunda dose de trabalhadores da saúde e idosos de 70 a 74 anos. A outra parte vai para a primeira dose de idosos de 65 a 69 anos, além de forças de segurança e salvamento e forças armadas que atuam diretamente no combate à pandemia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou nesta quinta-feira um hospital na capital gaúcha que atende pacientes com Covid e afirmou que o governo tem trabalhado fortemente para garantir as vacinas, carência que, segundo o ministro, é um problema mundial. A expectativa é de que, a partir da produção 100% nacional, sem necessidade de importação de insumos, as vacinas cheguem mais rápido. Em breve, a Fiocruz tem insumo farmacêutico ativo produzido aqui no Brasil. Então, isso já é uma garantia de que teremos doses regulares. Queiroga, que já se vacinou contra a doença quando atuava na linha de frente como médico, reforçou que a união com estados, municípios e iniciativa privada pode acelerar o envio das doses para a população. Se houver o apoio da iniciativa privada, melhor. Nós temos capacidade de acelerar essa vacinação. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também aprovou um novo ensaio clínico de vacina contra a Covid-19, desenvolvida por um laboratório do Canadá
e outro do Reino Unido. Ao todo, 3.500 voluntários brasileiros acima de 18 anos devem participar dessa fase final de testes em seres humanos. Algumas pessoas já receberam a segunda dose da vacina e, consequentemente, estão na lista de imunizadas aí contra a Covid-19. Outras ainda vão aguardar por muito tempo, mas, de modo geral, é preciso ficar atento. As pessoas que receberem a segunda dose, que já estão nessa lista de imunizados, é preciso seguir alguns trâmites, alguns cuidados para evitar aí a continuação, da escalada da Covid-19. Está aí material divulgado pela Prefeitura, destacando que a vacina não elimina os cuidados. É preciso continuar seguindo todas as regras sanitárias previstas, a utilização de máscara, manter o distanciamento social e fazer a higienização das mãos, porque a pessoa mesmo imunizada ainda pode continuar transmitindo o vírus. Então, como a gente sabe que essa lista ainda vai demorar um pouquinho, de volume necessário de pessoas imunizadas, então mesmo quem receber por agora a vacina, continue tomando esses cuidados. O Hospital das Clínicas, devido à situação de pandemia, anunciou a suspensão das cirurgias eletivas. De acordo com nota da assessoria do HCTCO, por conta da alta demanda de atendimento provocada pela pandemia da Covid-19, se tornou imprescindível a suspensão temporária de todas as cirurgias eletivas SUS e privadas na unidade. O hospital lembra o seguinte, que os pacientes com cirurgia marcada devem procurar seus médicos para fazer o reagendamento. Teve início nesta quinta-feira, essa suspensão, e serão feitas avaliações semanais para novas definições. Então, por hora, é isso. Se você tinha alguma cirurgia eletiva marcada para os próximos dias, entre em contato com o seu médico, que ele irá reagendar. Isso dependendo desse caminho que a gente vem seguindo na pandemia. Falando nisso, o governo do estado divulgou um novo mapa, a última atualização do mapa de risco, e a região serrana, a qual estamos inseridos, está na bandeira roxa. A informação da 25ª edição do mapa de risco da Covid-19 mostra que a situação da pandemia está em risco muito alto, risco roxo, ali no meio só, para as regiões a qual estamos incluídos, aí no meio, incluindo a região serrana e metropolitana 1 são as em pior situação. Risco muito alto de contaminação. Todo o resto do estado está aí, bandeira vermelha, mas região serrana e metropolitana 1, que são onde está a capital, em situação mais complicada, bandeira roxa da Covid-19, está aí o alerta do governo do estado. Teresópolis segue sem leitos, então fica a dica, tá aí, bandeira roxa, alto risco de contaminação. Teresópolis está há um mês sem nenhum leito há um mês, e se você precisar de atendimento de leito, de internação, seja leito clínico ou leito de UTI, terá que ser transferido para outra cidade. A CRT, concessionária Rio Teresópolis, responsável pela administração da principal estrada que dá acesso ao nosso município, a BR-116, anunciou que continuará com intervenções no trecho de serra, pelo menos até o mês de novembro. De acordo com a concessionária, que divulgou uma nota através da assessoria de comunicação, será feita essa troca de pavimentação ao longo de toda a rodovia, ou pelo menos desse trecho, nesse momento agora, Inicialmente toda a serra, mas nesse momento esses quilômetros aí, 102, entre os quilômetros 102 e 89,8, um pouquinho abaixo do Soberbo ali, aquele trecho ali, será feita a troca da pavimentação, ou seja, isso ali em ambos os sentidos, todos os dias, ou seja, primeiro a CRT faz um lado, faz a pista de descida, aí precisa ficar o trânsito em meia pista, o trânsito parado. Depois, a CRT faz o outro lado da pista, aí inverte a mão, e com isso fica o sistema de pare e siga. Então, se você nos próximos meses aí tiver compromisso ou trabalhar no Rio de Janeiro, é bom ficar atento ao calendário da CRT de trabalho, somente em feriadões, às vezes fim de semana, apesar da informação que até nos fins de semana vai ocorrer, de repente se um fim de semana ligado a um feriado prolongado, a CRT até para a obra, fora isso, ela continua. Então, pare e siga, trânsito mais lento, se você tem compromisso aí fora da cidade e precisa passar pela BR-116,
é bom adiantar a sua saída aí. E esse é o telefone da CRT, 0800 021 02 78 para mais informações. O nosso quartel 30º BPM fez mais 3 ações relacionadas à apreensão de drogas e uma delas, 2 pessoas ficaram presas. Somente na última semana foram 7 pessoas presas em Teresópolis acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas. Essas últimas ações foram realizadas no Rosário e em Motas. Esse material aí foi encontrado pela equipe da P2, da Polícia Reservada do 30º BPM, na Rua Francisco da Rocha, lá na comunidade do Rosário, onde 2 homens foram presos, 2 jovens, 20 e 18 anos, muitos jovens envolvidos com a criminalidade, foram presos acusados com tráfico de drogas, e nessa ocorrência a polícia apreendeu 34 embalagens de cannabis sativa, além de cocaína, material encontrado pela PM. E outra ocorrência também no bairro do Rosário, esse material aí com mais volume, o trabalho foi feito por equipe do DPO São Pedro, né? 57 pinos de cocaína, 5 tabletes de cannabis sativa, né, de maconha, além de um radiotransmissor, tá ali no cantinho da imagem. Nesse caso específico, o acusado de tráfico conseguiu escapar da polícia. E a última ocorrência foi realizada pelo pessoal do DPO Bom Sucesso, lá em Motas, lá no interior do município, né? O DPO Bom Sucesso recebeu a informação, fez uma incursão lá na comunidade, em parceria com o DPO de Vargem Grande, né? O pessoal do interior do município também vem fazendo essas ações para tentar evitar a escalada desse tipo de crime na zona rural. Se você tiver qualquer informação que possa auxiliar no trabalho da polícia, denuncie. Os telefones são 190, tradicional 190, o 2742-7755 e o 998-17-7508. Lembrando que não é necessário se identificar. Falando em crime, às vezes a gente fica sem um tipo de serviço, internet, TV a cabo, energia elétrica, mas por quê? Não só pela má prestação de algumas empresas, que é o caso, mas em outras as empresas até trabalham direitinho, mas acabam sendo vítimas da bandidagem. Então, quando você ficar sem serviço, entre em contato com a empresa e dê uma olhada no seu bairro, né? Se perceber muita movimentação aí dessa firma é porque muito provavelmente algo de errado ocorreu. A gente vai falar de uma situação desse tipo lá no Jardim Meudon. No caso, a empresa é a Fiber, Speed Fiber, que também é responsável pelo sistema RCA, né, pelo cabeamento do sistema RCA. Ela vem reclamando de vários casos de furto de equipamento, principalmente de fios, né? Olha só, fio rompido, nesse caso foi na rua, lá no Jardim Meudon, acesso do Jardim Meudon, e além do Jardim Meudon, outros bairros próximos acabam prejudicados, né? Quando existe uma movimentação na rede, toda aquela região acaba sendo afetada. Essa ocorrência aí já foi registrada pela Speed Fiber na delegacia, lembrando que esse tipo de cabo não tem valor nenhum, então o ladrão só tem trabalho de subir no poste, arrebentar o fio, não consegue muita coisa, e deixar a comunidade, nesse caso específico aí, sem o serviço de TV a cabo, né? TV a cabo e internet, né? Speed Fiber transmite TV a cabo e internet. Vamos agora dar um pulinho em Guapimirim. A Prefeitura anunciou aí reforço no sistema de iluminação pública, no atendimento desse serviço da iluminação pública na RJ 122, em Parada Modelo, estrada que é muito utilizada pelos teresopolitanos para acessar a região dos lagos. A Prefeitura de Guapimirim continua o trabalho de manutenção em vários pontos da cidade. Na noite desta terça-feira, a equipe de elétrica da Secretaria de Obras realizou o reparo da iluminação da extensão da RJ 122 do quilômetro 0 ao quilômetro 1. Desde o ano de 2016, os postes de iluminação não recebem manutenção e o resultado foram dezenas de lâmpadas apagadas. Hoje, os moradores têm mais conforto e segurança ao trafegar aqui. Primeiramente, eu quero aqui parabenizar a toda a nossa equipe de iluminação e serviços públicos da nossa Secretaria de Obras. Aos poucos, nós estamos avançando nos serviços públicos básicos da nossa cidade. Nós estamos aqui hoje na RJ 122, uma rodovia estadual, porém, que sempre teve a parceria da Prefeitura em suas manutenções. O que a gente percebe é que desde 2016 não é feita os reparos da iluminação pública nessa rodovia.
e o nosso governo tem olhado com carinho para a nossa população. E é assim que vamos governar os 4 primeiros anos a nossa cidade, com muito carinho, amor e zelo acima de tudo. Aos poucos a cidade vai recebendo a dedicação e o carinho que tanto precisava. É a Prefeitura de Guapimirim trabalhando para ver o nosso povo mais feliz. Em Teresópolis, a questão da iluminação pública voltou a ser discutida na Câmara de Vereadores. Um dos temas foi a falta desse serviço em diversos bairros. Afinal de contas, o centro da cidade tem iluminação de LED, o bairro do Alto, e alguns poucos aí estão bem atendidos por essa iluminação mais moderna. Inclusive, havia a promessa que a conta de luz, a tarifa de iluminação pública, seria reduzida, porque esse tipo de lâmpada gasta menos. Pelo menos essa foi a informação quando começaram a instalar esse tipo de serviço na cidade. Mas, no sentido contrário, tivemos um aumento de 300% na taxa de iluminação pública. Então voltou a ser discutido na Câmara e, além dessas questões, foi falado aí sobre o contrato dessa empresa. Uma dessas etapas lá do contrato, alguns anos atrás, teria tido algum problema e os vereadores querem esclarecer essa situação. Aí, quando o tema começou a ser discutido, foi levantado pelo vereador Raimundo Amorim, a situação acabou ganhando um outro rumo. Mas por quê? Porque o líder do governo municipal, o vereador Paulinho, que é líder do governo Vinícius Clausen na Câmara, foi defender aí o sistema de iluminação pública praticado aqui na cidade pela atual gestão e acabou usando uma palavra que desagradou e bastante o seu colega. O município trocou sim seu parque de luz da cidade. Ele não colocou algumas lâmpadas, não. Se a gente andar pela nossa cidade, e a gente tem que ser honesto no que a gente tem que falar. Eu sou, Paulinho, eu sou honesto, não me chame de desonesto, não. Não me chame de desonesto, eu não admito. Calma, gente. Não admito que você me chame de desonesto. Você sabe quem eu sou. Não me chame de desonesto. Não me chame! Vamos manter a calma. Não me chame, não repita! Não repita! Você sabe muito bem quem eu sou! Se você me chamar de desonesto, eu vou chamar você de desonesto! Se você repetir, não admito isso! Não admito, senhor presidente! Vamos manter a... Não admito! Vossa Excelência pode fazer uma representação depois. Com a palavra, Vossa Excelência. Retorna a minha fala. Doutor Amorim, desculpa. Não desculpa, não, senhor. Se a Vossa Excelência me conhece. Senhor presidente. Não desculpa. Senhor presidente, Aproveitando que o clima ficou dessa maneira na Câmara e o tema iluminação pública acabou ganhando ainda mais destaque, a gente aproveita e faz um convite para os vereadores aí visitarem comunidades bem afastados da região central do município, porque todo mundo paga taxa de iluminação pública, mas nem todos os bairros estão sendo atendidos, pelo menos por enquanto, até o presente momento, com essa iluminação mais moderna. Então, para confirmar essa situação, que o sistema funciona bem, vale uma vistoria na cidade, no período noturno, logicamente. Além disso, é necessário ainda esclarecer isso, não é de agora não é da atual gestão, a gente vem falando há anos, a gente vem cobrando da Prefeitura sobre a destinação desses valores. Quanto a Prefeitura arrecada por mês com a iluminação pública? Muita gente acha que é da Enel. A Enel cobra na conta, mas esse valor vai para os cofres da gestão municipal. Quanto por mês a Prefeitura recebe com a taxa de iluminação pública? Como esse dinheiro é empregado? Então, a Câmara, já que está debatendo esse assunto de forma tão acalorada, vale aí aprofundar essa questão, Já que há anos, repetindo, não é da atual gestão esse problema, entre aspas, vale o tema, vale a pesquisa, porque interessa diretamente, porque 300% de aumento na tarifa de iluminação pública não é qualquer um que aguenta pagar. Vamos voltar agora a falar da questão da Covid-19, mas da questão legal. Desde o início da pandemia, no ano passado, com decretos municipais, estaduais, intervenções federais e as leis que já estão em vigor, quem ficou no meio disso tudo acabou em dúvida, principalmente as empresas. Afinal de contas, qual lei seguir? A estadual, a municipal, a Constituição? Então é um tema que há um ano a gente vem debatendo e ainda há dúvidas. Para esclarecer a situação, para falar sobre esses temas, conversamos com o advogado trabalhista
Marco Aurélio Benedito. Bom, primeiro, o Marco Aurélio destaca a questão desse aumento, né? Esse aumento da procura pelos advogados nesse momento da pandemia. Desde o início da pandemia, né, com a edição de diversos decretos, né, municipais, estaduais, os advogados, acredito, né, que todos, ou a grande maioria, enfim, têm sido procurados para interpretar esse tipo de legislação, principalmente nas hipóteses em que elas têm se chocado, né? A gente tem convivido com legislação municipal, estadual e federal que às vezes não falam a mesma língua, às vezes trazem disposições diferentes, né? E isso leva as pessoas a buscar uma interpretação legal de qual seria a melhor atitude a tomar de acordo com cada caso, né? Sobre essa discussão, essas leis para cá, decisões que atendem partes em histórias diferentes, o advogado Marco Aurélio Benedito lembrou do caso recente aqui de Teresópolis envolvendo a volta presencial das aulas. Tivemos aqui uma decisão favorável ao Simpro, orientando que os professores não voltassem para a sala de aula com risco de multa no valor de R$10 mil, caso isso ocorresse. Aí algumas escolas entenderam que a decisão só contemplava os professores sindicalizados. No meio desse caminho, o sindicato dos estabelecimentos de ensino conseguiu uma decisão favorável, obrigando, entre aspas, que os profissionais voltassem para a sala de aula. Aí, às vésperas do retorno das aulas, após aquela pausa sanitária, nova decisão, né? Favorável ao Simpro. Aí fica professor em casa? Não fica? Escola atende, não atende? Como é que ficam as empresas, né? Porque as escolas particulares são empresas também. E como é que ficam os pais nessa história, nessa, entre aspas, confusão? Foram 3 decisões em 4 dias, né, deixando e não deixando, né? E ainda existe a interpretação hoje de que essas decisões só afetam aqueles professores que forem sindicalizados, né? E já ficou claro que a decisão afeta os professores, mas não os alunos. Então a gente teria aquela hipótese do aluno poder comparecer à escola e o professor não. Então, isso traz muita insegurança, né, para todo mundo, né? Para as empresas, né, para as escolas, para os alunos, para os pais, né, que não sabem qual orientação seguir, né? Então, para isso, sempre se busca o advogado, né, para ter um aconselhamento com o melhor procedimento, né? Outro tópico esclarecido pelo advogado Marco Aurélio Benedito interessa a população de forma mais ampla, que é a questão das máscaras nos locais de trabalho. Tivemos conhecimento de empresa aqui na cidade, onde o funcionário foi multado pela prefeitura porque ele estava sem máscara. Temos aí dezenas de decretos aí ao longo dos meses indicando a obrigatoriedade da utilização desse equipamento, desse EPI, como maneira de tentar diminuir aí a contaminação pela Covid-19. Aí a empresa foi multada porque o funcionário estava sem máscara. Mas nessa história a responsabilidade é de quem? É da empresa realmente? O funcionário pode ser multado, pode ser responsabilizado, né, ter que pagar a multa destinada à empresa? Essa é outra questão que tem acontecido muito, né? Tanto da empresa ser notificada, né, quanto de ser em função de um descuido do empregado. A empresa até pode descontar o valor dessa multa do empregado, dependendo de algumas circunstâncias, né? A legislação trabalhista estabelece que pode haver o desconto desse tipo de caso do salário do empregado, se estiver previsto no contrato, por força de lei ou se houver dolo do empregado, né? Por força do contrato, é muito comum, por exemplo, os motoristas terem no contrato dele a questão das multas de trânsito, né? Uma cláusula que estabeleça que elas poderão ser descontadas dele. Ressalvado, evidentemente, quando a culpa é da própria empresa. Se for uma multa por falta de um equipamento ou manutenção do veículo, é lógico que é da empresa, né? Mas, normalmente, nesses casos, já vem no contrato. Mas a grande maioria não prevê isso no contrato porque, por exemplo, um comércio, né, não imagina que vai sofrer uma autuação.
Mas, atualmente, com essa legislação de cunho sanitário preventivo, né, que o Covid trouxe, isso está acontecendo muito. Então, qual é a interpretação? A gente não vai ter, na grande maioria, a cláusula contratual que permite. A gente não tem uma legislação que determine que a multa pode ser descontada no empregado, porque a legislação só diz que o estabelecimento vai ser multado, mas não esmiuça, né, esse tipo de responsabilidade. Então, a gente acaba caindo no dolo, né, porque o empregado sabe que tem que usar a máscara. Então, ele não está usando, ele está descumprindo aquela legislação municipal de maneira proposital ou por relaxamento dele, né? Então, a gente entende que, sobre esse viés, sobre esse ponto de vista, a multa pode até ser descontada do empregado. Mas o mais grave é o seguinte, isso já é pacífico, que esse tipo de comportamento do empregado pode caracterizar uma falta, né, com relação ao contrato de trabalho, que pode ensejar que ele seja advertido, suspenso e até despedido por justa causa. Então, é muito importante que o empregado siga essas regras da vigilância sanitária, né, de prevenção, para evitar um problema desse, né? Porque eu acho que o prejuízo maior para ele é até o risco de ser despedido por justa causa, do que até de ter a multa descontada do salário dele. Reportagens sobre esse tema, né, se você ainda tiver alguma dúvida, na edição de fim de semana do jornal O Diário de Teresópolis, lembrando que aos fins de semana temos também a versão impressa, né, além da versão digital do site, nas bancas a versão impressa do jornal Diário, que tem entre os destaques essa entrevista com o advogado Marco Aurélio Benedito. Vamos agora ao quadro Foto do Dia com o nosso amigo, jornalista e historiador Vanderlei Pérez. Olá, Marcelo. Ainda dentro das lembranças do grande feito que foi a conquista do Dedo de Deus em 8 de abril de 1912, eu trouxe hoje 3 fotografias de uma homenagem que a prefeitura fez aos conquistadores em 6 de julho de 1960, governo do Omar Magalhães, e que pouca gente sabe que existiu essa homenagem. E, às vezes, passando pelo monumento, as pessoas não têm nem ideia de que ali está representada a conquista do Dedo de Deus. Esse monumento fica na reta, próximo à esquina do Pecado, no canteiro central, ali na rua José Corrêa da Silva Júnior, e ele é uma lasca de pedra onde estavam as letras com os nomes dos conquistadores e algumas outras informações, tipo data da conquista, o prefeito da época e tal. Bom, as letras eram trabalhadas em ferro e essas letras simplesmente sumiram. Bom, só ficou lá a placa de pedra. Então, é curioso, porque muita gente passa por aquela placa no meio da reta, não sabe o que significa. E, na verdade, aquilo ali é um monumento aos conquistadores, inaugurado em 1960, então aí quase 50 anos da conquista. O cinquentenário vai ser comemorado em 9 de abril de 1962, uma data até equivocada, porque por muito tempo ficou parecendo que a conquista foi no dia 9, a lembrança oral, mas os escritos, os documentos, as matérias de jornais não mentem. A conquista ocorreu, sim, no dia 8 de abril. Aliás, uma correção de data feita aqui nas páginas do Diário, lá atrás, há uns 15 anos, quando a gente começou a ter um foco maior nessa questão da pesquisa histórica. Até então, era muito comum se comemorar o 9 de abril. Existe até uma data marcada, definida pela Câmara, de que a conquista teria ocorrido no dia 9 de abril, e não foi no dia 8. Então, a nossa imagem do dia são imagens da inauguração desse monumento aos 5 conquistadores, aparecendo ali algumas pessoas dessa época, né? O 60, ainda nós tínhamos aí algumas pessoas daquele período de 1912, e aparece nessa fotografia alguns integrantes da família Carneiro. Aparece o Renato Paula, é esse que está aí
Atrás dele tem uma placa na parede escrita Mecânica Tefé. Mecânica Tefé, esquina da Tefé, esquina do Pecado, rua José Corrêa da Silva Júnior, aquele ponto da reta onde quem passar por ali vai perceber uma lasca de pedra plantada no canteiro central, que a ideia original era se fazer ali uma homenagem aos conquistadores do Dedo de Deus, feito de 8 de abril de 1912. É isso. Muito interessante, né? A história da conquista do Dedo de Deus tem tudo a ver com a história do nosso município. Essa é a reportagem especial do Vanderlei Pérez, também na edição de fim de semana do nosso jornal O Diário de Teresópolis, né? Uma página inteirinha com essa informação histórica. Você que gosta das coisas da cidade, é importante, né? Conhecer para valorizar, para a gente poder trabalhar para uma cidade melhor, inclusive. É um tipo de história que deve ser contada para os nossos filhos, né? Inclusive deveria ser tema de escola, né? De ser tratado em sala de aula, né? A relação de Teresópolis com o montanhismo, porque é um tema de interesse nacional. E toda vez que alguém pesquisa sobre conquista, a primeira grande escalada no Brasil, chega aqui até Teresópolis, depois vai pesquisar quem foi o primeiro brasileiro a pisar na montanha mais alta do mundo, chega a Teresópolis, Mozart Catão, junto com o escalador do Paraná. Ou seja, Teresópolis, montanhismo, história, tudo a ver. Edição de fim de semana do Jornal Diário, que tem uma matéria também muito legal da Nina Benedito sobre café. Você gosta de café? Quer um cafezinho? Quer aprender um pouco mais sobre café? Então, edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, que também tem o melhor caderno de classificados da região. Bom, essas e outras notícias também em nosso site, netdiario.com.br, e havendo qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, você confere na nossa página, aqui na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e no YouTube. Para quem acompanha a nossa programação pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!